Olá, meus amigos e amigas profissionais do direito, sejam bem-vindos para mais um programa Prova Final, não é? Programa Prova Final, hoje será sobre direito administrativo. Meu nome é Flávia Cristina, eu sou procuradora federal e vamos falar hoje sobre empresas estatais. Empresas estatais, um tema muito interessante do direito administrativo. Como vocês sabem, o nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia. No tema do dia, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais aspectos das empresas estatais, os principais aspectos que regem esse Instituto do Direito Administrativo. O segundo bloco, pergunte ao professor, eu vou responder algumas questões de algumas pessoas, alguns profissionais, questões que foram feitas das mais diversas áreas aqui do Brasil. E, finalmente, no terceiro bloco, X da questão, nós vamos resolver duas questões referentes ao tema, obviamente, duas questões que foram objeto de prova da OAB, provas recentes da OAB, né? Para que nós possamos analisar como são feitas essas provas. A melhor forma de estudo, ou pelo menos uma das melhores formas, é através da resolução de questões. Ok? Vamos lá? Direito administrativo, empresas estatais. Vamos começar? Tema do dia. Bom, então vamos começar falando sobre as nossas empresas estatais. Flávia, o que são as empresas estatais? Bom, as empresas estatais, elas fazem parte da administração indireta. Lembram? Nós temos a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e temos a administração indireta. Administração indireta que é composta de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Esses são os clássicos, não é? Os 4 clássicos. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Mas eu também tenho novas entidades. Nem são tão novas assim, mas não são clássicas. Eu costumo chamar de clássicas essas 4 primeiras. Clássicas por quê? Estão dispostas no Decreto-Lei 200 de 67. Flávia, quem são essas novas entidades? As novas entidades nós podemos chamá-las de agências reguladoras, agências executivas e, mais recentemente, os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público, também conhecidos como associações públicas. Só que os consórcios é matéria para uma outra aula, né? Para um outro programa, ok? Vamos falar então das empresas estatais. Flávia, você listou aí as entidades da administração indireta e você não falou empresa estatal. Você falou autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, agência reguladora, agência executiva e consórcios públicos. Quem seriam essas empresas estatais? Na verdade, as empresas estatais, elas são gênero, do qual são espécies, empresas públicas e sociedades de economia mista. Repetindo, empresa estatal, também conhecida como empresa governamental. Empresa estatal ou governamental é gênero, do qual são espécies as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Portanto, eu não posso dizer, eu jamais vou poder dizer, que empresa pública é sinônimo de estatal. Porque se uma pessoa diz assim, empresa estatal pode ser uma empresa pública? Pode, mas também pode ser uma sociedade de economia mista. Ok? Às vezes eles costumam nos pegar nessas joguinhos de palavras, empresa pública, governamental, estatal. Fiquem atentos a isso, às nossas provas. Ok? Muito bom. As empresas estatais, também conhecidas como governamentais, elas atuam em 2 áreas completamente distintas. Eu tenho estatal que presta serviço público e eu tenho estatal que explora atividade econômica. De novo, estatal que presta serviço público, estatal que explora atividade econômica. Flávia, e aí? O que tem? Elas são diferentes? São muito diferentes. Tomem cuidado. Eu tenho empresa pública que presta serviço público e empresa pública que explora atividade econômica. Sociedade de economia mista que presta serviço público,
sociedade de economia mista que explora atividade econômica. Vejam que são as duas atuando nas duas áreas. As duas atuando nas duas áreas. Ok. Quando a estatal ou governamental, ela explora a atividade econômica, ela não pode fazer isso em qualquer área. Como assim, Flávia? Olha, se nós formos, e vocês devem utilizar muito a Constituição nesses nossos programas. A Constituição, no artigo 173, ela diz claramente que estas estatais, quando exploram atividade econômica, só podem fazê-lo em duas circunstâncias. Quando se tratar de razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. A estatal, seja ela empresa pública ou sociedade de economia mista, ela não pode atuar em qualquer área quando for explorar atividade econômica. Ela só pode explorar atividade econômica por razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, por exemplo, eu posso criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista para fabricar cadeiras. Bom, vou pensar o seguinte: cadeira é exploração de atividade econômica. Perfeito. Cadeira tem a ver com segurança nacional? Não. Relevante interesse coletivo? Também não. Então, não pode existir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que fabrique cadeiras. Agora, quero criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que fabrique remédio para os portadores de HIV. Posso? Eu vou pensar assim, ó. Fabricação de remédio para os portadores de HIV é exploração de atividade econômica. Sim, quando eu for à farmácia, eu vou encontrar lá vários fabricantes e, dentre eles, vai haver o remédio fabricado pela minha empresa pública, pela minha empresa estatal. Ok. Fabricação de remédios para portadores de HIV, exploração de atividade econômica. Segurança nacional? Não, mas é relevante interesse coletivo. Então eu posso. Revisando, ó. Eu posso ter estatal prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. Mas quando elas forem explorar atividade econômica, só por razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ok. Flávia, dá uns exemplos, dá uns exemplos de empresas estatais, para a gente poder situar um pouco mais a matéria. Empresa pública prestadora de serviço público. Correios. Correios é um grande exemplo. Empresa pública exploradora de atividade econômica. Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. A Sabesp, por exemplo, aqui de São Paulo, a Sabesp. Sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. Petrobras, Banco do Brasil. Então, agora você já tem uma noção do que seriam essas empresas públicas, essas sociedades de economia mista. Flávia, só existe empresa estatal federal? Não. Eu tenho estatais federais, estaduais, distritais ou municipais. É que normalmente nas provas, tanto de exame de ordem quanto de concursos públicos, eles acabam exigindo apenas as entidades federais. Mas é importante que vocês lembrem que existem também as estaduais, as distritais e as municipais. Ok? Muito bom. Empresa estatal, 2 tipos atuando em 2 áreas. Ok. O problema é que a doutrina, ela não está pacificada com relação às características dessas estatais. Como assim, Flávia? É o seguinte, como eu tenho estatal que presta serviço público e estatal que explora atividade econômica, as características desses 2 tipos de estatais também são divergentes.